Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós à minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a parábola que escutamos neste Evangelho, claro que aqui no final nós escutamos esta palavra a respeito da inveja, mas revela algo muito peculiar a nós, que é a capacidade de esquecer, né? Esquecer facilmente. Primeiramente, esquecemos as grandes obras que o Senhor realiza sempre em nossa vida, mas também a capacidade de esquecer, né, aquilo que foi combinado, como é o caso aqui da parábola, tendo em vista a comparação. Então, a inveja e a comparação com os outros, às vezes nos coloca em situações difíceis. Então, vejam que o patrão tinha combinado um valor com aqueles que chegaram na primeira hora e este mesmo valor com os que chegaram ali no final do dia. Mas por conta da comparação, então a comparação se sobrepõe à justiça, né? Aquilo que era o justo, aquilo que tinha sido combinado, e como que aqueles trabalhadores se colocaram no direito de cobrar do patrão, mas era o que tinha sido combinado, aquele era o combinado, aquele era o valor combinado. E qual que é o ensinamento que nós colhemos nesta manhã, nesta Eucaristia em que celebramos a memória de São Bernardo de Claraval? Aqui nós tocamos na generosidade de Deus para com todos nós. Então, se pensarmos no contexto da vocação, alguns são chamados ali na juventude, então toda vocação é matutina, poderíamos dizer nesse sentido, mas alguns são chamados um pouco depois também, e em mérito ali, que é o Senhor
o mérito é do Senhor que chama, então quem chegou primeiro e quem chegou depois não vai ganhar mais ou menos. Porque o que define ali, a grande definição que tem ali é a bondade e a generosidade de Deus que chama. Então chama alguns na primeira hora, chama outros um pouco mais depois, mas o protagonismo é sempre de Deus. O protagonismo não é daquele que trabalhou mais, que fez mais, que está mais tempo, nem daqueles que chegaram agora. Então a centralidade do Evangelho é a presença, a bondade, a generosidade, o amor de Deus. Por isso que aqui na parábola também o patrão diz: ou está com inveja porque eu estou sendo bom. Só Deus é bom, né? Vamos ouvir essa afirmação num outro evangelho. Deus é bom e generoso e Ele se apresenta a nós cotidianamente e da forma que Ele quer e da forma como Ele conhece cada um a partir da identidade e individualidade de cada pessoa. A forma com que eu me relaciono com Deus não é a forma com que você se relaciona. A forma como São Bernardo se relacionava com Deus não é a forma que nós nos relacionamos totalmente com Deus hoje, mas nós devemos colher daquele exemplo, daquele modelo que foi deixado para aprimorar o nosso modo de nos colocar diante de Deus. Mas quando falamos de espiritualidade, nós não falamos aqui de forma, entendeu? Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que rezar igual. Não é assim, né? Claro, igual aqui, o que nos iguala é a doutrina, a moral, os costumes, isso nos iguala. Aqui nós estamos iguais, mas a forma de expressar, a forma de viver é diferente. É assim na igreja, que são tantos carismas, né, que se manifestam, são tantas comunidades, tantas congregações, tantos mosteiros por aí que têm diversas formas de relacionamento com Deus, para dizer que na seara da igreja existe essa diversidade, até mesmo quando falamos de espiritualidade. O Senhor continua chamando alguns logo ali pela manhã, alguns já pela tarde, mas precisa da disponibilidade do nosso coração para a vontade de Deus, naquilo que fazemos, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, na vida matrimonial, na vida cotidiana de leigos, na vida profissional, também naquilo que fazemos, sempre é exigido de nós uma disponibilidade para fazer a vontade de Deus. E quando eu falo de disponibilidade para fazer a vontade de Deus, não é disponibilidade para fazer a vontade de Deus apenas na vida religiosa. Ah, mas o Senhor me chamou, então não me chamou, não serei feliz nunca. Só é feliz quem entrou para um mosteiro ali, como São Bernardo de Claraval, que celebramos hoje. Só é feliz quem se tornou padre. Não, você é chamado também a se realizar naquilo que você faz hoje, na vocação que Deus te colocou hoje. Então, não se trata de criar parâmetros de comparação. Nossa, a minha vocação é pior do que a dele, ou a minha vocação é melhor do que a dela, então eu tenho que receber mais, eu tenho que receber menos. Deus está sendo injusto. Na verdade, Deus é sempre justo. Injustas são as nossas comparações. Injusta é a nossa mesquinhez. Então nós somos mesquinhos até mesmo quando se trata de espiritualidade. Então que neste dia, por intercessão de São Bernardo, que se dedicou inteiramente a Deus, sabia conciliar a vida de oração com a vida do trabalho, colocar as prioridades na espiritualidade. A prioridade é a centralidade da presença de Jesus, mas também da Virgem Maria. Tanto que ele dizia que nos momentos de dores, de aflições, sofrimentos, nós deveríamos constantemente clamar ali pelo nome da Virgem, o nome de Maria, que está presente em nossa vida, que nos conduz e que nos ensina a ter essa disponibilidade para a vontade de Deus, essa disponibilidade para o amor de Deus, essa disponibilidade para constantemente permanecer nele, sem comparações. Permanecer nele com o coração aberto. Permanecer nele sempre com essa sensação de que quem está em Deus, quem se coloca em Deus não perde tempo, ganha tempo.
quem está em Deus até perde um pouco os parâmetros assim da cronologia, né, do cronos, do tempo, e se coloca no contexto da eternidade, que é para o que nós fomos criados. Nós fomos criados para a eternidade. Então, o nosso modo de viver neste mundo sempre tem como baliza ali, como fundamento, a eternidade. Então, nós vivemos segundo a vontade de Deus, porque nós somos filhos da eternidade, nós somos filhos do céu, então, constantemente, somos chamados a vivermos neste mundo como tal, assim seja.